O maior resgate. Olá, meu querido filho, tudo bem? Hoje quero lhe escrever sobre o maior resgate da história do universo. Um dos crimes mais graves é o sequestro de pessoas. O indivíduo raptado é mantido geralmente em condições degradantes. Uma vida humana é usada como moeda de troca para extorquir dinheiro de parentes da vítima, ou mesmo chantagear autoridades a fazer algo ilegal, como a libertação de outro criminoso. O pagamento do resgate é a única condição aceita pelos delinquentes para libertar o refém. Apesar de nem todos terem consciência disso, a humanidade foi sequestrada e está sob o poder do mal. Prova disso é a vulnerabilidade do ser humano ao sofrimento e à morte. No entanto, a boa notícia, amado filho, é que eu paguei o resgate. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se ofereceu a si mesmo para pagar o resgate de vossa liberdade. Nesta cartinha, quero que examine o que o Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito de Cristo para libertar você da culpa, da falta de esperança e da morte eterna. O apóstolo João, na ilha de Patmos, teve uma visão muito interessante sobre 7 selos, que vai te deixar impressionado. Vou deixar você ler ipsis literis, o que está relatado em Apocalipse 5, de 1 a 4. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em voz alta: "Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?" Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Filho amado, você percebe aqui o desespero no choro do profeta? Na verdade, João está vendo, na sua visão, uma crise na sala do trono. Toda adoração é interrompida com a pergunta de um anjo poderoso: "Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?" Apocalipse 5, versículo 2. Para tomar o livro das minhas mãos e abrir seu conteúdo, a pessoa deveria ser considerada digna. Nos dias de João, a dignidade indicava uma qualificação distinta que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. Essa qualificação era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no campo de batalha. Ninguém era considerado digno, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Apocalipse 5, 3. Somente um ser que tivesse qualificações humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir-lhe os selos. Portanto, a angústia é compreensível, porque nenhum ser criado no universo cumpria essa qualificação. Apocalipse 5, 3. Foi isso que provocou a tristeza e o desespero em João, que começou a chorar. Apocalipse 5, versículo 4. No entanto, meu amado filho, João não ficou desamparado. Um dos anciãos afirmou a João que havia alguém qualificado para abrir os 7 selos. Amém. Este alguém é Jesus Cristo, também chamado, por causa do seu aspecto humano, de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5, 5. Porém, como nenhum outro ser no universo, Cristo também é divino, apresentado como um cordeiro com 7 chifres, representando sua onipotência, e 7 olhos, simbolizando sua onisciência. Apesar disso, é tido que o cordeiro havia sido morto. Você agora pode estar se perguntando: como o cordeiro nos redimiu? A resposta está neste texto a seguir. E cantavam um novo cântico, dizendo: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação." Apocalipse 5, versículo 9. Para você entender melhor, meu filho, vou te explicar o significado da palavra redenção. Esta palavra estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. Quando uma pessoa se endividava,
ela ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e devolvia a liberdade e os bens perdidos. Cristo é o nosso redentor, pois nos redimiu de nossos pecados. Colossenses 1, 14. E tem um detalhe muito significativo que gostaria que você pudesse compreender. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Ao dizer que o Cordeiro fora morto desde a fundação do mundo, quero te ensinar que o plano da redenção foi traçado antes de o ser humano pecar. 1 Pedro 1, versículos 18 a 20. Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Hebreus 10, 4. E ele é a propiciação pelos seus pecados, e não somente pelos seus próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, 2. De fato, meu querido filho, o Cordeiro morreu pelos pecados de toda a humanidade. Você sabe que o pecado é a transgressão da lei, certo? 1 João 3, 4. O pecado, na verdade, separa o ser humano de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Como resultado, ele vos leva à condenação à morte. Romanos 6, 23. E vos destrói e vos destitui da glória divina. Romanos 3, 23. Eu quero que confie na promessa da libertação que Jesus fez aos que forem fiéis até o fim. Apocalipse 2, 10. A promessa é certa, e sou eu que vou cumprir, se você for fiel até o fim. Te libertarei totalmente de tudo que é triste, doloroso, degenerativo e cruel. Meu desejo é muito mais do que simplesmente solucionar situações emergenciais. No livro de Atos, capítulo 16 e verso 31, nos diz que para ser salvo e salvarmos nossa família, é necessário crer no Senhor Jesus. A salvação existe apenas em Cristo. Atos 4, 12. Portanto, crer em Jesus é manifestar fé naquele que é o único caminho que nos conduz ao céu. João 14, 6. O ato de crer envolve o ser humano todo e se reflete de modo prático no dia a dia do seguidor de Cristo. Tiago 2, 17 a 19. Agora, filho, se você tem cometido pecados, quer seja por ignorância ou conscientemente, é necessário você ouvir e atender esta minha orientação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Na linguagem bíblica, arrepender-se significa sentir tristeza pelos erros cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que nossos pecados sejam cancelados. Sendo assim, se você se arrepender de verdade, começará a ver as coisas como eu as vejo. E tem mais um detalhe muito importante. Vou lhe dizer, o arrependimento sincero, com tristeza no coração, levará você a fazer a minha confissão. E isso trará a você não somente o perdão, mas também a purificação. 1 João 1, 9. A confissão envolve o reconhecimento de seu pecado e a entrega de sua vida ao Senhor, buscando em mim forças para crescer em santidade. Você gostaria, meu filho, de entregar sua vida a Jesus? Fico muito feliz. Agora quero te contar o que acontece quando você aceita Jesus como seu Salvador. Sabe, meu filho, é algo maravilhoso. Escute com atenção. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Na verdade, em Cristo você morre para o pecado e nasce para uma nova vida no Espírito. Romanos 6, 8 a 11. Tornando-se assim uma nova criatura. Eu estou torcendo por você. Estou colocando os meus anjos à sua disposição para te ajudar e te proteger das maldades do inimigo. Apocalipse 22, 16.
E o meu desejo para você agora é que aceite este convite divino, escute e atenda. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A água representava vida no mundo antigo. Cristo disse que ele concede a água da vida. João 4, 10, 13 e 14. Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em abundância. João 10, 10. Mesmo sendo você um pecador, eu te providenciei um meio de salvação. Enviei meu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Você crê em Jesus Cristo, aceita-o como seu Salvador e Senhor e deseja segui-lo até a sua entrada no reino eterno? Se você entendeu que, embora sendo um pecador, eu providenciei este meio para a sua salvação, que eu enviei meu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar, diga: eu creio em Jesus Cristo, eu o aceito como meu Salvador e Senhor e desejo seguir os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno.